Israel está se preparando para adorar o anticristo. A profecia de Daniel já começou. E se eu te dissesse que neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, líderes mundiais estão tomando decisões que foram profetizadas com precisão matemática há mais de 500 anos, que existe um plano sendo executado nos bastidores da política internacional que culminará no evento mais chocante da história humana, e você pode estar vivo para presenciar? Jesus Cristo alertou sobre algo tão terrível que, quando acontecer, as pessoas deveriam literalmente abandonar tudo e correr para salvar suas vidas. Estou falando da abominação da desolação, uma profecia que permaneceu selada por milênios, mas que hoje está se desdobrando diante dos nossos olhos de forma assustadora. Nos próximos minutos, você descobrirá conexões entre profecias bíblicas e eventos atuais que vão fazer você questionar tudo o que pensava saber sobre o futuro da humanidade. Você verá evidências concretas de que estamos vivendo exatamente nos tempos que Daniel e João previram nos mínimos detalhes. Mas há algo específico acontecendo em Israel agora que poucos perceberam, algo que mudará o curso da história para sempre. Fique até o final porque vou revelar o sinal mais claro de que o tempo está se esgotando. Sabe aquela parábola das 10 virgens? 5 estavam preparadas, 5 não. A diferença, elas prestavam atenção aos sinais. Se você quer estar entre os que vigiam e não dormem, aperta esse botão de inscrição, porque quando a meia-noite chegar, você vai querer ter azeite na sua lâmpada. Você já se perguntou por que Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, alertou sobre um evento tão terrível que as pessoas deveriam abandonar tudo e correr para salvar suas vidas? Estamos falando de uma profecia que permaneceu selada por séculos, mas que hoje, diante dos nossos olhos, está se desdobrando de maneira assustadora. A profecia da abominação da desolação não é apenas uma história antiga, é um aviso urgente para a nossa geração. Quando Jesus desceu do Monte das Oliveiras, após ensinar as multidões, seus discípulos se aproximaram dele em particular. Eles queriam saber sobre os sinais dos tempos e de sua segunda vinda. A resposta de Jesus foi direta e alarmante. Ele disse: "Quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê que entenda, então os que estão na Judéia fujam para os montes." Note que Jesus não disse caminhem rapidamente ou saiam com cuidado. Ele disse fujam, uma palavra que implica urgência absoluta, como se suas vidas dependessem disso. Mas o que torna essa profecia ainda mais fascinante é sua conexão com eventos que estão acontecendo agora mesmo em Israel. Enquanto falamos, há movimentos políticos, religiosos e arquitetônicos que estão alinhando perfeitamente com o que foi predito há mais de 2000 anos. O que parecia impossível para gerações passadas está se tornando realidade diante dos nossos olhos. A palavra abominação, no texto original grego, é bedeligma, que significa algo nauseante, repugnante ao extremo. Deus está dizendo que algo tão revoltante acontecerá no lugar mais sagrado da terra que ele próprio não conseguirá suportar. E desolação significa completo abandono, vazio total. Imagine o lugar mais santo sendo transformado no mais profano. Essa é a magnitude do que está por vir. O profeta Daniel, escrevendo cerca de 600 anos antes de Cristo, teve visões que o deixaram perturbado por dias. Ele viu impérios surgindo e caindo, mas uma visão em particular o abalou profundamente. Era sobre um líder que surgiria nos últimos tempos, que faria um acordo com Israel, mas que depois se revelaria como o maior enganador da história humana. Este líder não seria apenas um político habilidoso,
ele seria habitado por uma força sobrenatural do mal. Daniel descreveu 3 aspectos distintos dessa abominação, que, quando compreendidos juntos, formam um quadro aterrorizante. Primeiro, ele viu um líder que estabeleceria uma aliança com muitos por uma semana, que na linguagem profética representa 7 anos. Segundo, este mesmo líder quebraria essa aliança exatamente na metade do período, após 3 anos e meio. Terceiro, ele colocaria algo abominável no templo que causaria sua completa desolação espiritual. Mas aqui está o que vai fazer você repensar tudo o que achava que sabia sobre profecias bíblicas. Essa predição já teve um cumprimento parcial na história. Em 167 a.C., um rei grego chamado Antíoco Epifânio invadiu Jerusalém e fez exatamente o que Daniel havia predito. Ele profanou o templo, sacrificou um porco no altar sagrado e ergueu uma estátua de Zeus no lugar santíssimo. Os judeus ficaram tão horrorizados que se rebelaram, evento que ficou conhecido como a Revolta dos Macabeus. Mas aqui está a parte assustadora. Se Jesus, falando 200 anos depois dos eventos de Antíoco, ainda se referia à profecia de Daniel como futura, isso significa que Antíoco foi apenas um ensaio, uma prévia do que realmente está por vir. O cumprimento real, completo e final ainda está no futuro, e pode estar mais próximo do que imaginamos. O que torna isso ainda mais intrigante é que Jesus não estava apenas fazendo uma referência casual a Daniel. Ele estava estabelecendo uma conexão profética direta entre o Antigo e o Novo Testamento. Quando Jesus disse, "Quem lê, que entenda", ele estava indicando que essa profecia requer discernimento espiritual para ser compreendida. Não é coincidência que estejamos vivendo em uma época em que os eventos mundiais estão se alinhando precisamente com essas predições antigas. Considere isto. Por quase 2000 anos, os judeus estiveram espalhados pelo mundo, sem uma nação própria, sem um templo, sem um sistema de sacrifícios. Parecia impossível que as profecias sobre o templo pudessem se cumprir. Mas em 1948, Israel renasceu como nação. Em 1967, Jerusalém foi reconquistada. E hoje, pela primeira vez em 2 milênios, há grupos judeus ortodoxos preparando ativamente utensílios, vestes sacerdotais e até mesmo pedras para a reconstrução do terceiro templo. Isso não é especulação, é realidade documentada. Organizações como o Instituto do Templo já reconstruíram a menorá dourada, o altar de incenso e até mesmo treinaram sacerdotes descendentes de Arão para retomar os rituais antigos. Arquitetos já têm plantas detalhadas para a reconstrução. Tudo está sendo preparado para que, quando o momento chegar, o templo possa ser reconstruído rapidamente. Aqui está minha pergunta para você. Se todas essas profecias estão se alinhando de forma tão precisa, o que isso significa para a nossa geração? Você acredita que estamos vivendo nos últimos tempos profetizados por Daniel e Jesus? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Estou curioso para saber sua perspectiva sobre esses eventos. Se você está conectando os pontos dessas profecias como eu, então você já entendeu que não estamos aqui por acaso. Nem eu fazendo este vídeo, nem você assistindo agora. Que tal se juntar aos vigilantes que não dormem no ponto? Aperte aquele botão vermelho ali embaixo, como quem acende uma lâmpada na escuridão. Porque quando as coisas ficarem tensas, você vai querer estar por dentro do que está acontecendo nos bastidores da história. E já que estamos falando de sinais dos tempos, deixe um sinal para mim nos comentários. Qual evento atual mais te deixa em alerta? Sua perspectiva pode ser a peça que falta no quebra-cabeças de outro irmão.
O que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua compreensão sobre o líder mundial que está por vir. Estamos falando de alguém que não será apenas um político carismático ou um ditador comum. Ele será a manifestação humana de algo muito mais sinistro e sobrenatural. O apóstolo João nos deu pistas cruciais sobre este indivíduo. E quando conectamos essas pistas com os eventos atuais, o quadro que emerge é absolutamente arrepiante. João escreveu em sua primeira carta algo que deveria nos deixar em alerta máximo. Filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, pelo que conhecemos que é a última hora. Note que João fala tanto de o anticristo, uma pessoa específica, quanto de muitos anticristos, múltiplos indivíduos ao longo da história. Isso significa que o espírito que animará o anticristo final já está operando no mundo através de precursores, preparando o terreno para sua manifestação final. O termo anticristo em grego é anticristos, que não significa apenas contra Cristo, mas também no lugar de Cristo. Este futuro líder não se apresentará inicialmente como inimigo da religião. Pelo contrário, ele se posicionará como a solução para os problemas religiosos mundiais, como aquele que finalmente trará paz entre judeus, cristãos e muçulmanos. Ele será um falso Messias que enganará até mesmo pessoas religiosas sinceras. Daniel nos deu detalhes específicos sobre este líder que são absolutamente fascinantes quando comparados com o cenário político atual. Ele será um homem de rosto feroz e entendido em adivinhações, alguém cuja aparência física será impressionante e cujo intelecto será sobrenatural. Ele não chegará ao poder através de eleições normais ou revoluções sangrentas. Daniel diz que virá pacificamente e tomará o reino com lisonjas. Isso sugere alguém que ascenderá ao poder através de diplomacia, carisma e manipulação intelectual. Mas aqui está onde a profecia se torna ainda mais específica e perturbadora. Este líder fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Na linguagem profética de Daniel, uma semana representa 7 anos. Isso significa que haverá um tratado de paz de 7 anos envolvendo Israel e múltiplas nações. Considerando os acordos de Abraão recentes entre Israel e várias nações árabes e as contínuas negociações de paz no Oriente Médio, não é difícil imaginar como isso poderia se desenrolar. O que torna isso ainda mais intrigante é que este acordo aparentemente resolverá a questão mais controversa do Oriente Médio, o Monte do Templo. Atualmente, este local sagrado abriga a cúpula da rocha islâmica e a mesquita de Al-Aqsa, mas também é onde os judeus acreditam que seu templo deve ser reconstruído. Qualquer líder que conseguisse negociar uma solução para esse impasse seria visto como um gênio político e possivelmente até como uma figura messiânica. Mas aqui está a reviravolta diabólica. Daniel profetiza que na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação. Depois de 3 anos e meio de paz aparente, este líder revelará sua verdadeira natureza. Ele quebrará o acordo, invadirá o templo reconstruído e cometerá o ato mais blasfemo da história humana. Ele se proclamará Deus e exigirá adoração. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, expandiu essa visão de forma aterrorizante. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira.
Este líder não operará apenas com habilidade humana, ele terá poder sobrenatural concedido por Satanás para realizar milagres falsos que convencerão as massas. João, em Apocalipse, teve uma visão ainda mais detalhada desta figura. Vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Esta linguagem simbólica representa um sistema político complexo, mas também uma pessoa específica que liderará esse sistema. O mais assustador é o que João viu a seguir. Vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Isso sugere que este líder sofrerá algum tipo de ferimento aparentemente fatal, talvez um atentado, um acidente ou até mesmo uma doença terminal, mas será milagrosamente curado ou ressuscitado. Este evento será transmitido globalmente e convencerá bilhões de pessoas de que ele é verdadeiramente divino. Imagine o impacto que isso teria em nossa era de mídia social e comunicação instantânea. A partir desse momento, João profetiza que foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. 42 meses são exatamente 3 anos e meio, a segunda metade da semana profética de Daniel. Durante este período, este líder exercerá controle global sem precedentes, controlando não apenas governos, mas também economia, religião e até mesmo quem pode comprar ou vender. O sistema de controle que João descreveu há 2000 anos agora é tecnologicamente possível pela primeira vez na história. Cartões de crédito, moedas digitais, reconhecimento facial, rastreamento por GPS, todas as ferramentas necessárias para controlar cada transação humana já existem. A marca da besta que João viu não é mais ficção científica, é possibilidade tecnológica atual. Antes de continuarmos explorando essas revelações assustadoras, quero fazer algo especial. Se você está achando essas conexões proféticas tão fascinantes quanto eu, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Mas mais importante que isso, eu quero saber sua opinião. Qual evento atual você acredita que mais se assemelha ao que os profetas descreveram? Pode ser algo político, tecnológico ou mesmo religioso. Compartilhe nos comentários qual conexão profética mais te impressionou até agora. Sua perspectiva é valiosa para a nossa comunidade que busca compreender os sinais dos tempos. E aqui está a minha pergunta específica para você. Considerando que Daniel profetizou sobre um líder que virá pacificamente e tomará o reino com lisonjas, que líderes mundiais atuais você vê usando mais diplomacia e carisma do que força militar para expandir sua influência? Vamos discutir isso nos comentários. Agora, vamos mergulhar na parte mais chocante desta profecia, o momento exato em que a máscara cairá e o verdadeiro caráter deste líder mundial será revelado. O que você está prestes a descobrir sobre os eventos específicos que marcarão este ponto de virada vai conectar profecias milenares com possibilidades tecnológicas que só se tornaram reais em nossa geração. Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, nos deu uma descrição precisa do momento culminante. Não se deixem enganar de modo algum, pois esse dia não virá antes que ocorra a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Este não será um evento privado ou simbólico. Será uma declaração pública e dramaticamente encenada diante do mundo inteiro. Imagine a cena.
Depois de 3 anos e meio de paz aparente, este líder carismático, que negociou o acordo de paz mais impressionante da história moderna, que permitiu a reconstrução do templo judaico e aparentemente resolveu os conflitos do Oriente Médio, marchará até Jerusalém com uma comitiva internacional. As câmeras do mundo inteiro estarão focadas nele enquanto ele entra no lugar santíssimo do templo reconstruído. Mas em vez de oferecer um sacrifício ou fazer uma oração, ele fará algo que chocará a humanidade. Proclamará ser o próprio Deus. Daniel nos deu detalhes específicos sobre como isso acontecerá. E ele confirmará a aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. A palavra assolador no hebraico original sugere alguém que traz completa devastação espiritual. Este não será apenas um ato político ou militar, será um ataque direto contra o próprio conceito de Deus. Mas aqui está onde a profecia se torna ainda mais específica e aterrorizante. João, em Apocalipse, viu exatamente o que seria colocado no templo. E foi-lhe permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Estamos falando de uma estátua ou imagem tecnologicamente avançada que não apenas se parecerá com este líder, mas que aparentemente ganhará vida e falará. Considerando os avanços atuais em inteligência artificial, hologramas tridimensionais e robótica, isso não é mais impossível. Empresas como Boston Dynamics já criaram robôs humanoides convincentes. A tecnologia deepfake pode replicar perfeitamente a voz e aparência de qualquer pessoa. Sistemas de IA, como o ChatGPT, demonstram capacidades de conversação quase indistinguíveis de humanos reais. Imagine essas tecnologias combinadas e aperfeiçoadas. A imagem que fala de João não é mais fantasia, é possibilidade tecnológica atual. O momento desta profanação máxima será marcado por uma contagem regressiva específica que Daniel nos forneceu. Desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e for erigida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Isso são exatamente 3 anos, 7 meses e 10 dias. Deus está operando com cronometragem militar. Cada dia será contado até o momento final, quando Cristo retornará para acabar com esta blasfêmia. Mas enquanto isso, João nos avisa sobre o sistema de controle que será implementado e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Este sistema de controle econômico total seria impossível antes da era digital, mas hoje é não apenas possível, como já está sendo testado em várias partes do mundo. China já implementou um sistema de crédito social que monitora e controla o comportamento de seus cidadãos. Países como Suécia estão se movendo rapidamente em direção a uma sociedade sem dinheiro físico. Bancos centrais ao redor do mundo estão desenvolvendo moedas digitais que permitiriam rastreamento completo de cada transação. A tecnologia de reconhecimento facial pode identificar qualquer pessoa instantaneamente. Chips subcutâneos já estão sendo usados para pagamentos em alguns países europeus. O que João viu há 2000 anos, um sistema onde ninguém pode comprar ou vender sem uma marca específica, não só é tecnologicamente viável hoje, como está sendo ativamente desenvolvido sob o pretexto de conveniência, segurança e prevenção de fraudes. A infraestrutura para o controle total da humanidade está sendo construída diante dos nossos olhos, peça por peça.
Mas aqui está algo que deveria nos dar tanto alívio quanto urgência. Daniel também viu que este período de opressão tem um fim definido. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Deus não permitirá que esta blasfêmia continue indefinidamente. Jesus mesmo nos assegurou em Mateus que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. O poder deste líder mundial será quebrado no momento exato determinado por Deus, não um segundo antes nem depois. A precisão matemática dessas profecias, os exatos 1290 dias, os 42 meses, os tempos, tempo e metade de tempo, demonstra que Deus tem controle absoluto sobre a cronologia da história humana. Mesmo quando parece que o mal está triunfando, tudo está acontecendo exatamente conforme Ele predeterminou. Agora quero sua reflexão. Considerando que João descreveu um sistema de controle econômico total a 0 anos, e hoje vemos tecnologias como moedas digitais, reconhecimento facial e crédito social sendo implementadas, qual dessas tecnologias atuais você considera mais próxima do que os profetas descreveram? E mais importante, como devemos nos preparar espiritualmente para tempos em que nossa fé pode ser testada desta forma? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Esta é uma discussão que todos precisamos ter. Chegamos ao momento mais crucial desta revelação profética, a pergunta que define tudo. O que isso significa para você, para sua família, para sua fé? As profecias que acabamos de explorar não são apenas estudos acadêmicos fascinantes sobre eventos futuros. Elas são avisos urgentes de Deus para que possamos nos preparar adequadamente para os tempos mais desafiadores que a humanidade já enfrentou. Jesus, quando alertou sobre a abominação da desolação, não estava apenas satisfazendo a curiosidade dos discípulos sobre o futuro. Ele estava dando instruções práticas para a sobrevivência. Quando virdes a abominação da desolação, então os que estão na Judéia fujam para os montes, e quem estiver no telhado não desça para tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Estas não são metáforas. São instruções literais para uma situação que exigirá decisões instantâneas de vida ou morte. Mas aqui está o que muitos não compreendem sobre esses tempos finais. A preparação mais importante não é física, mas espiritual. Paulo nos advertiu que, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O confronto final não será meramente entre sistemas políticos ou ideologias humanas. Será um conflito cósmico entre o reino de Deus e as forças das trevas. Daniel nos deu uma perspectiva única sobre como os crentes se comportarão durante esses tempos terríveis. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinarem a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Mesmo nos momentos mais sombrios da história humana, haverá aqueles que permanecerão fiéis e se tornarão faróis de esperança para outros. Estes não serão necessariamente os mais ricos, poderosos ou influentes. Serão aqueles que conhecem seu Deus e agem com base nesse conhecimento. O livro de Apocalipse nos mostra que mesmo durante o reinado do Anticristo, Deus terá seus preservados. E cantavam um cântico novo diante do trono.
E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são aqueles que, mesmo sob pressão extrema para adorar a besta e receber sua marca, escolherão permanecer fiéis até a morte, se necessário. Mas aqui está uma verdade que deveria encher nossos corações de esperança. Essas profecias não terminam com vitória do mal. Daniel viu claramente o fim da história, e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O anticristo, por mais poderoso que pareça, é apenas um usurpador temporário. O verdadeiro rei está vindo. João encerrou o livro de Apocalipse com a promessa mais linda da Bíblia: e vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Toda a dor, toda a injustiça, toda a opressão que veremos nos últimos tempos será apenas o prelúdio para uma eternidade de glória inimaginável. Então, como devemos viver à luz dessas revelações? Primeiro, precisamos cultivar uma intimidade genuína com Deus através da oração e estudo das Escrituras. Jesus disse que nos últimos tempos surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A única proteção contra o engano é conhecer tão bem a verdade que imediatamente reconhecemos quando algo está errado. Segundo, precisamos construir comunidades fortes de fé. Daniel e seus amigos sobreviveram ao cativeiro babilônico porque se apoiaram mutuamente na fé. Nos tempos difíceis que estão por vir, precisaremos uns dos outros mais do que nunca. A igreja não é apenas um lugar onde vamos aos domingos. É nossa família espiritual que nos sustentará quando o mundo ao nosso redor estiver desmoronando. Terceiro, precisamos cultivar uma perspectiva eterna. Paulo nos lembrou que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando entendemos que esta vida é apenas um breve prelúdio para a eternidade, as pressões e perseguições temporais perdem seu poder de nos intimidar. Quarto, precisamos nos tornar pessoas de oração intercessória. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo quando isso se tornou ilegal. Sua vida de oração não era apenas pessoal. Ele intercedia por seu povo e sua nação. Nos tempos que estão por vir, nossa oração pode ser a diferença entre vida e morte para muitas pessoas. Finalmente, precisamos viver com urgência santa, sabendo que o tempo está se esgotando. Jesus disse: é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Cada dia que temos é uma oportunidade para impactar vidas para a eternidade. Chegamos ao fim desta jornada profética, mas na verdade estamos apenas no começo de algo muito maior. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sente que Deus está falando com você através dessas revelações, quero te convidar para algo especial. Inscreva-se em nosso canal não apenas para receber mais conteúdo, mas para fazer parte de uma comunidade que está se preparando para os tempos que estão por vir. Somos mais que espectadores da profecia. Somos participantes ativos no plano de Deus. Mas principalmente, quero ouvir sua história. Como essas revelações impactaram sua vida? Que mudanças você sente que Deus está chamando você para fazer? Talvez você tenha passado por experiências que confirmam o que discutimos hoje, ou talvez tenha questionamentos profundos que precisam ser explorados. Nossa comunidade é um lugar seguro para compartilhar.
questionar e crescer juntos. Conte-nos nos comentários. Qual foi o momento desta mensagem que mais te marcou? Como você pretende se preparar espiritualmente para os tempos que estão por vir? E se você conhece alguém que precisa ouvir essas verdades, compartilhe este vídeo com eles. Juntos somos mais fortes. Juntos podemos enfrentar qualquer tempestade que venha, porque sabemos como a história termina.